tá, Caio? Tá certinho. E o Caio, ele é engenheiro civil, ele é Master Degree em BIM Manager pela Universidade de Barcelona, na Espanha. E ele é também do escritório de engenharia aqui em Maringá, ArcSys, né? Tá. E também nós temos a presença aqui, também do professor Arthur, Arthur Felipe Lucena, que nos enobrece aqui a nossa live aqui sobre o BIM, né, o sistema BIM e sua aplicação no gerenciamento de obras. Tá? E quem vos fala aqui é Lorival, é o professor Lorival, é Zamuner, eu sou coordenador do curso de Engenharia Civil, tanto na modalidade EAD quanto na modalidade presencial. E também agora estou coordenando o curso de engenharia de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então, se quiserem alguma coisa, se quiserem depois conversar, a gente deixa aqui para vocês o e-mail, né? Deixa o e-mail para vocês entrarem em contato conosco, qualquer coisa, tá? E o professor também, o professor Arthur, depois ele coloca o link para vocês aí, para vocês se inscreverem, tá? Eu mandei para você, né, Arthur? Mandou sim, professor, já coloco para ele. Isso, daí coloca para vocês fazerem inscrição lá, para vocês também terem as atividades lá, né, de vocês, para vocês fazerem, tá? Bom, então eu queria deixar a palavra agora com o nosso amigo aqui, o Caio, o engenheiro civil Caio, que ele vai nos mostrar, então, né, as formas aí do BIM. O engenheiro, Caio, fica à vontade, então, tá? Pode então, iniciar. Muito obrigado pelo convite, viu, pela tua presença. Muito obrigado também pelo convite de vocês, a gente fica feliz, né? Estou muito feliz de estar participando desse momento, podendo apresentar um pouquinho do nosso trabalho, da experiência que a gente tem tido com ferramentas BIM, com métodos, né, de trabalho BIM. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e a gente fez uma pequena apresentação aqui, eu tenho alguns projetos para mostrar, mas eu vou iniciar com uma apresentação. Deixa eu abrir aqui. A nossa ideia aqui é dar uma introdução do que vem ser a questão do BIM, os conceitos, a ideia geral, né, do que vem ser as ferramentas, os seus funcionamentos, né. Eu acredito que hoje o BIM, ele é amplamente difundido, né, amplamente conhecido dentro não só na parte educacional, mas na indústria da construção civil, de forma geral. E o nosso objetivo hoje é realmente compartilhar a experiência que a gente tem aqui no escritório, né, o trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, em cima dos projetos, né, relacionados, né, e desenvolvidos com o BIM, né. Então, antes de mais nada, vou me apresentar novamente também. Meu nome é Caio, né, Caio Augusto Souza Whiteman, Caio Whiteman, sou engenheiro civil. Acabei de concluir agora o mestrado, né, o Master Degree, mestrado profissional pela Universidade de Barcelona, através do Instituto de Formação Contínua dele, né, que é um instituto de pós-graduação em mestrado. Estou concluindo também, né, estou cursando, né, a pós-graduação em engenharia, de engenharia e gestão de produção, né, que envolve produção também, que está ligado, né, à produtividade na indústria da construção civil. E eu sou um dos sócios, né, do escritório da ArcSys, né, Arquitetura e Engenharia BIM. É um escritório, uma construtora aqui em Maringá, né, que a gente tem foco em tecnologia BIM, projetos envolvendo tecnologia BIM, além da própria execução, né, de obras, né, com utilização dessa tecnologia. Então, como a gente estava comentando, a gente vai tentar ser breve agora no início, fazer uma pequena introdução da vida, né, dos projetos na construção civil, de forma geral, para compreender, por exemplo, onde surgiu e onde quer chegar, vamos dizer assim, essa tecnologia, né, quem está regendo essa tecnologia e os resultados que ela traz para a gente, tá? Então, para iniciar aqui, todos estão vendo minha tela? Eu acredito que sim, né? Está vendo a apresentação, né? Estamos vendo sim, o Caio. Perfeito, então. Então, isso aqui é um escritório, né, um típico escritório que existia antes do CAD, né?
Para a gente entender, por exemplo, onde a gente vai chegar no BIM, a gente tem que entender que a ferramenta CAD, né, o AutoCAD, ele foi uma ferramenta que trouxe um grande desenvolvimento, né, uma evolução na construção civil, porque antes o escritório era tudo na caneta, né, no lápis, né, no Kim. Então, projetos realmente feitos à mão, tá? Então, a gente tinha projetos grandes e o pessoal literalmente deitava sobre os projetos para poder desenvolver ele, né? Então, tinha toda uma tecnologia e técnica, inclusive, de desenho, né? Então, essa aqui é a vida antes do AutoCAD, para a gente ter uma noção de como que era desenvolvido os projetos. É um projeto de loteamento aqui, ó. Como que é bonitinho, né? E na década de 70, né, começou a surgir já os primeiros computadores, né? E junto com os primeiros computadores surgiu o CAD, né, que nada mais é do que o desenho assistido por computador. Então, o que são as ferramentas CAD? Nada mais é do que essas pranchas, na verdade, de forma digital, né? Então, todas as ferramentas AutoCAD, elas são ferramentas de desenho, né? Que você, na verdade, utiliza o computador para poder utilizar, para realizar ele, desenvolver ele. Então, isso trouxe grandes vantagens, óbvio, né? Porque se você errasse na prancha ou no papel, era difícil apagar, gerava rasura, gerava problema, né? No computador, você poderia errar e corrigir, né, várias vezes o projeto. Tá? Então, os projetos em CAD, eles não são projetos... as ferramentas CAD, na verdade, não são ferramentas recentes, né? São ferramentas que surgiu junto com os primeiros computadores. Tá? Aqui a gente tem, inclusive, os primeiros Macintosh aqui com AutoCAD. Esse aqui, na verdade, até... na década de 80 também, mas isso aqui já é uma ferramenta BIM, ó. Esse aqui é um projeto feito em BIM no primeiro Mac, né? Era a primeira versão do software chamado ArchiCAD, o que hoje é o ArchiCAD, tá? Mas está aqui no CAD, né, também, mas tudo bem. E com isso, nessa geração CAD, começou também já a ter desenhos em 3D. Só que eram desenhos elementares, né, isométricos e desenhos realmente em 3D, né? Então, a ferramenta, ela necessariamente não era uma ferramenta que desenhava, né, um modelo tridimensional que você tinha flexibilidade, por exemplo, para poder analisar e mudar esse modelo. E o que é o BIM? Tá? Onde depois do AutoCAD, né, surgiram também já, não foi muito distante disso, surgiram as primeiras ferramentas, tá? BIM é um acrônimo, né, de Building Information Model ou Building Information Modeling, que são coisas diferentes, né? Um vem ser o modelo da informação da construção e o outro a modelagem da informação da construção, tá? Então, aqui tem uma terminologia acadêmica aqui realmente do que é, né? Que é um conjunto de modelos compartilhados, digitais, tridimensionais, enfim. O que é o BIM, para resumir? Tá? O BIM ele vai ser uma série de processos, métodos, softwares e tecnologias que é utilizado para melhorar a comunicação e interoperabilidade, cooperação no desenvolvimento dos projetos da construção civil dentro das diversas fases, tanto da obra quanto da manutenção da construção do edifício, da entrega desse edifício, ou pós-entrega desse edifício. Tá? Para resumir, o BIM vai ser uma virtualização, né, ou uma versão digital daquela construção. Obviamente, ali vai existir diversos níveis de detalhes disso, né? Mas a ideia seria realmente virtualizar a obra, virtualizar o projeto, ou seja, ter o projeto minuciosamente detalhado dentro de um formato digital. Tá? O que não é BIM? O que é importante compreender para a gente chegar onde a gente quer no que é BIM? Então, o BIM necessariamente não é uma evolução do CAD, até porque as primeiras ferramentas também surgiram, né, lá na década de 80, junto com, inclusive, com o AutoCAD. Tá? O BIM não é apenas um banco de dados, né, gestão de informação, que envolve também ele, não é apenas um 3D, não é um software, não é uma maquete eletrônica. Então, quando a gente olha, por exemplo, um projeto em 3D, a gente pensa, poxa, isso é BIM? Né? A gente tem aqui um projeto em AutoCAD em 3D, mas isso não quer dizer que ele seja BIM. Tá? Inclusive, outros projetos mais elaborados, que a gente possa ver maquetes eletrônicas, né, interiores e tal, isso é BIM também? Não, BIM, ele vai além, né, simplesmente de um modelo tridimensional, uma imagem em 3D de um edifício, de um ambiente, ou de algum aspecto da construção. Tá? Então, onde a gente chega? Tá? Qual que é a comparação que nós temos? Isso aqui, por exemplo, é uma imagem, né, de um projeto feito em AutoCAD, um projeto arquitetônico. Nós temos aqui, na verdade, um conjunto de linhas, né, que representam uma janela. Então, essas 4 linhas aqui, ela tem uma simbologia, inclusive tem uma norma, né,
para isso que representa o que vem ser um elemento da construção, que é uma janela. Assim como essas outras linhas aqui, que está sem achura, né, mas tudo bem, representam uma parede. Então, o CAD, ele literalmente é o desenho, tá? O que é completamente diferente do BIM. Então, quando a gente fala de BIM, nós estamos falando, por exemplo, de elementos que possuem categorias, parâmetros, informações típicas do que ele é em si. Então, no BIM, uma parede, ela é uma parede. Né? Uma peça sanitária é uma peça sanitária, uma janela é uma janela, e com isso ela vai ter diversos parâmetros, né, relacionados à sua estrutura, à sua posição, né? Então, quando você tem uma parede em BIM, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é que ele possui uma quantidade de parâmetros, informações que são relacionadas à realidade, vamos dizer assim, dessa parede numa obra, né? Ou seja, a composição dessa obra. Então, além de parâmetros que envolvem, por exemplo, deslocamentos, posicionamentos, níveis e outros detalhes técnicos, né? Áreas, comprimentos, volumes, etc., a gente tem, inclusive, por exemplo, parâmetros de coeficiente de transferência de calor, transmitência térmica, ou seja, parâmetros são utilizados, inclusive, no que é chamado do BIM 6D, né, para poder fazer a gestão e a sustentabilidade do empreendimento, né. Isso aqui, por exemplo, é utilizado muito em certificações LEED, né, para simulações computacionais, para questão sustentável, né, para certificações ecológicas, né, de sustentabilidade. E uma parede, ela possui também no BIM uma composição, né. Então, por exemplo, vai estar muito específico na parede o que vem ser o acabamento, qual que é a sua estrutura, se ela tem, por exemplo, uma camada de isolante térmico, ou seja, não são apenas, a ideia do BIM é justamente você possuir a quantidade de informações real, né, daquele elemento, para representar aquele elemento, como ele vai ser construído, como ele vai ser desenvolvido, né, e como ele vai ser utilizado no decorrer da vida útil daquele edifício. Então, uma das principais premissas, né, de que se fala de BIM é justamente a quantidade de parâmetro, a parametrização dos elementos, né, a capacidade realmente da gente poder parametrizar e adicionar informações àquele elemento. E isso aí tudo é regulamentado. Então, por exemplo, não sai da cabeça de uma pessoa que fala assim, o BIM agora vai ser isso. Ou não sai, por exemplo, apenas da ideia de um fornecedor de software, né, que desenvolve ferramentas ou softwares para a construção civil. Então, existe um órgão hoje, que é o Building Smart, que é uma organização, né, internacional que visa melhorar o intercâmbio, né, das informações desses aplicativos, né, dos softwares BIM para a construção civil. Então, a Building Smart define quais são os conceitos, classificações, categorias, layers, padrões de interoperabilidade, que são os padrões de comunicação que vai existir entre todos os softwares, os próprios formatos dessa comunicação. Então, isso para quê? Porque a tecnologia, para que essa ideologia e esse método não fique restrito apenas a um aplicativo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ferramentas BIM, hoje é muito conhecido o Revit, né? Inclusive, a gente utiliza aqui no escritório. Mas, na prática, qualquer ferramenta de modelagem BIM, ela tem que produzir, ou ela produz o mesmo resultado, e permite, inclusive, as mesmas trocas de informações que estão relacionadas com aqueles parâmetros, né, que a gente observou nos slides anteriores. Então, quem faz parte desse Building Smart hoje? Existe um comitê de profissionais, né, que participam dele, inclusive comitê relacionado às próprias empresas, né, que produzem os softwares, comitês locais em cada país, né, para, vamos dizer assim, proteger, né, vamos dizer assim, esse conceito, essa tecnologia, né, que ela é aberta, né, ou seja, a ideia justamente é que se tenha, né, entre as diversas disciplinas, diversos projetistas, profissionais, um intercâmbio dessas informações, né? Uma troca dessas informações, o que é uma coisa que foge um pouco do nosso conceito no sentido do profissional, por exemplo, fazer um projeto, muitas vezes ele quer mandar um PDF e não quer mandar o arquivo nativo dele, o arquivo que ele desenvolveu o projeto, né, para proteger o direito dele, né? Mas a ideia é que essas informações, algumas informações, principalmente as construtivas, elas sejam
compartilhadas, né, que existe um processo colaborativo, né, um trabalho colaborativo entre toda a indústria da construção civil. E por que a gente deve usar o BIM? Eu não sei se os vídeos aí vão... A gente tem uns videozinhos para mostrar aqui, mas não sei se vai rodar bem, mas vamos comentando, né? A gente observar, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, né, que é um 3D, isso aqui é um 3D de um projeto feito em Revit, e conforme existe alteração, por exemplo, tanto no 3D ou no corte, se a gente observar, isso aqui é um corte, né, então é um relatório técnico, vamos dizer assim, né, de um projeto, isso é integrado. Então, por exemplo, a gente não tem no modelo BIM erros de desenhos, né? Ou seja, erros são comuns, de repente a pessoa faz um projeto, vai tendo alteração, tira a parede, coloca a parede, tira a porta, coloca a porta, e dependendo, por exemplo, do cortes, algumas vistas, né, algumas pranchas, ficam com informações erradas, por questão de ser justamente desenho, né? A atenção que você tem que ter nesse tipo de projeto é outra. Então, esse tipo de erro, ele é zerado, né, em ferramentas BIM, isso não somente no Revit, né, esse aqui é um exemplo que acontece no Revit, mas esse tipo de erro de desenho, né, de faltar alguma informação em alguma prancha, em algum relatório, não existe, tá? Outra coisa muito famosa na questão do BIM, por eu ter esse conjunto de informações e de parâmetros, né, de dados, a facilidade com que a gente tem para poder extrair essa informação é relativamente fácil, desde, obviamente, que a pessoa domina, né, o aplicativo, conhece o aplicativo e conhece as informações que ele tem ali dentro daquele modelo, dentro daquele projeto em BIM. Tá? Aqui, por exemplo, é uma tabela de áreas, né? Então, que pode agregar, por exemplo, custos por certa área, tem a área total. Aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela de conexões de hidrossanitárias, tá? Inclusive dá a sugestão aqui do fornecedor, né? A Tigre, o código da Tigre. Então, por exemplo, o cara não tem como, né, errar, né? A obra, vamos dizer assim, não tem como ir com uma peça errada, né? Desde que você está especificando um fornecedor ou, por exemplo, que seja compatível, né, aquela peça com aquele fornecedor. Outra vantagem, né, da ferramenta BIM é o próprio projeto em si, o detalhamento que sai daquele projeto. Então, por exemplo, isso aqui é um projeto feito em hidrossanitário, né, se eu não me engano, de água, aqui, abastecimento de água, e você vê que a representação da tubulação, por exemplo, é as linhas, né, então a gente tem a planta baixa aqui das peças sanitárias, eu tenho aqui a representação do que vão ser as válvulas, né, aqui eu tenho uma planta baixa, por exemplo, do esgoto, exatamente do mesmo banheiro, inclusive. E o projeto em BIM, ele te permite um detalhamento e uma visualização muito melhor. Não apenas por ser 3D, né, mas como a gente estava comentando, pela quantidade de informação que é agregada dentro desse modelo. Então, assim, visualmente o resultado ele é muito melhor. No BIM eu posso fazer também um projeto, né, aquelas linhas, né, mas na execução de uma obra, quando você tem, por exemplo, uma vista tridimensional, isométrica, dessa forma com as peças, você consegue entender muito melhor a instalação delas, né? Então, para aquele que vai instalar, é muito mais fácil, né? Você pode cotar, você pode adicionar informações, você pode gerar diversas vistas, inclusive, para poder facilitar a execução da obra, né? Como, por exemplo, aqui é um corte, né? Uma vista em corte desse mesmo banheiro, tá? Uma outra vantagem, como estava conversando com o professor agora antes da live, né, a compatibilização. A compatibilização, né, ela é um conceito em projetos já muito antigo, então, ou seja, desde da elaboração de projetos nas pranchetas mesmo, na caneta, na lapiseira, se tem essa ideia de compatibilizar os projetos para não haver erro, né? Quanto menos erro você tem na obra, mais rápido ela vai, mais produtiva ela é, e o custo é muito menor. Com os CADs, foi possível acelerar o processo de compatibilização, porque você conseguiria colocar um projeto sobre o outro, que nós temos aqui, e enxergar mais rapidamente esse erro, né? Então, só que ainda assim, se a gente observar, parece confuso, né? É muita informação. Então, nós temos aqui luminárias, nós temos eletrocalhas, nós temos peças arquitetônicas, hidráulicas, né? Então, a ideia dessa sobreposição de projetos no CAD era justamente encontrar conflitos, né? Só que, além de ser um processo manual, né, humano, né, vamos dizer assim,
ele é limitado, inclusive, nas questões das alturas, né? A gente não tem, por exemplo, uma imagem 3D para saber se tem uma peça que é mais alta que outra, um elemento que está num nível diferente de outro elemento. A compatibilização em BIM, isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho, até no projeto mesmo, ela é um processo hoje mais computacional, né? Então, como a gente tem uma integração, né, uma leitura desses projetos, e o projeto é 3D, a gente consegue, por exemplo, enxergar os elementos que estão ocorrendo esse tipo de conflito ou de interferência geométrica, né, ou seja, posicionado no mesmo lugar. E isso aqui é muito comum, né, em obra. Isso gera atraso em obras, gera desperdício de material, tem que chamar os engenheiros, né, quando tem problemas estruturais, então, tem que chamar o engenheiro calculista, ver o que dá para fazer para poder fazer um ajuste técnico, né, durante a obra e seguir, né, seguir. Então, gera desperdício de tempo, né, de custos, de material, um monte de coisa. E se o projeto ele é compatibilizado, né, de forma computacional, vamos dizer assim, usando as técnicas, né, em metodologia BIM, a gente consegue ter esse tipo de resultado, né. Só que mesmo é uma tubulação, é um projeto hidrossanitário e dentro do próprio projeto existe um erro. Né? Então, uma tubulação que está se sobrepondo a outra tubulação, né? Tubulação de esgoto, que tem que ter uma inclinação correta, trombando literalmente com outra tubulação. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Isso aqui é uma tubulação de captação de água pluvial numa cobertura. Esse edifício, especificamente, essa peça aqui, estrutural, era uma placa, né? Era um edifício pré-moldado, e com uma placa que você não poderia, né, simplesmente chegar lá e abrir um furo nessa placa, né, porque ela perderia sua capacidade, sua resistência, né, e sua função, ela poderia chegar à ruptura, né, ela é tirantada, né, tem tirantes dentro dela. Então aqui a gente tem, por exemplo, um conflito que dá o sistema pluvial, né, sistema de captação pluvial. Outro conflito mais bobo ainda, né? A gente vê absurdo até, né? Então, o tubo fez um desvio aqui e passou no meio do pilar. Né? Agora, por que foi feito esse desvio e tudo mais, né? Então, essas situações aqui a gente consegue enxergar de forma muito fácil, né? Em projetos, em técnicas BIM, porque são metodologias, como a gente falou, que a partir do momento que você tem os projetos, né? Elaborados em BIM, você consegue, por exemplo, fazer esse processo de forma automática. As ferramentas BIM, os softwares BIM conseguem produzir esse resultado para você, né? Desde, obviamente, que seja parametrizado, configurado adequadamente. Isso a gente até vai dar uma palhinha, vai mostrar daqui a pouquinho. Acontece, inclusive, a detecções, por exemplo, de erros que não são erros, né? Então, vamos supor, isso aqui é a entrada do esgoto de uma bacia sanitária, de um vaso sanitário. Então, obviamente, nesse local, a gente vai ter que ter um furo na laje. Mas olha que interessante, que a estrutura, né, o projetista estrutural dessa laje, né, no caso aqui, era uma laje, inclusive, pré-moldada também, ele já tinha esse posicionamento para poder saber se nesse local é possível ou não fazer a furação, ou se necessitava, por exemplo, de algum reforço, ou se mudava algum posicionamento dentro do próprio banheiro. Então, ou seja, o nível, né, de precisão que a gente chega com a compatibilização em BIM é grande, né? Inclusive nesses detalhezinhos, aqui é uma tubulação de ar, tá? Aqui é a mesma tubulação, inclusive ela tinha um local para passar. Só que, por exemplo, além de a gente verificar que nos projetos, né, veio posicionado errado, veio uma altura errada, né, a dimensão também não cabia. A dimensão não era compatível a esse furo, né, que já estava previsto nessa viga, né, nessa viga estrutural. Então, isso já é um grande ganho, né? Se a gente consegue detectar esse tipo de informação na fase de projeto, você ganha muita produtividade na obra, né? De ter que rever, por exemplo, aspectos que eram para ser vistos no projeto, dimensionamentos, né? Que eram para ser vistos na fase de projeto. O BIM, como característica, eu estou falando um pouco rápido desse início aqui, tá? A gente imagina, na verdade, que, de forma geral, todo mundo já viu um pouquinho de BIM, né? A gente quer chegar depois mais em como a gente coordena essas informações, nessa parte de gerenciamento, mostrar como que é feita essa compatibilização e elaboração dos projetos. Mas uma das premissas do BIM, né, até pelo tamanho dele, né, você vê assim, tem uma quantidade muito grande de informação hoje já, né, nos projetos, muitos elementos, né, e o BIM, uma das premissas é o aspecto colaborativo, né.
Então, praticamente hoje, todos os softwares, né, todas as ferramentas BIM têm como premissa permitir vários usuários trabalharem no mesmo projeto. Né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de duas colaboradoras, né, dois profissionais que trabalham aqui no escritório, a arquiteta Maria Parisi, essa aqui é uma engenheira, né, que hoje já não trabalha com a gente, mas a engenheira Caroline, né, e as duas estavam trabalhando exatamente no mesmo projeto, né, cada um, vamos dizer assim, num layer, né, isso aqui é chamado workset, mas numa camada, num layer diferente, né, e tudo isso integrado, né, havendo a necessidade, por exemplo, de ver o que uma alterou, outra alterou, uma fez uma alteração e outra fez alteração, é possível fazer essas atualizações no modelo de forma instantânea, assim como o coordenador de projeto também consegue visualizar, né, o que cada uma tá trabalhando, né, e integrar, por exemplo, esse trabalho das duas para poder ver o resultado. Né? Então, o BIM ele é muito dinâmico nesse sentido. Ele a premissa dele realmente é ser mais colaborativo, né, mais integrado, né, a equipe, tá? Outra vantagem do BIM são questões de planejamento, né? Todo mundo deve ter ouvido falar do BIM 4D, né, na geração de planejamento. Então, assim, ele é muito eficiente, né? Por exemplo, na gestão de canteira de obra, planejamento de equipamentos, né? Especificamente esse vídeo aí, não sei como que tá rodando, mas depois a gente até tem esse vídeo no nosso canal. Ele é um estudo feito, né, em cima de uma reforma que foi feita no edifício. Então, essa reforma é um edifício em Campo Mourão, que está no final, inclusive está concluindo, né, então todo o canteiro, o posicionamento de baias, onde vai estar o caminhão, onde vai estar cada peça, né, as bandejas de proteções, os balancinhos, aqui tudo é pensado, paginado, né, dimensionado para atender, por exemplo, a obra, né. Então, quando a gente pensa em BIM, a gente não pensa em BIM apenas, por exemplo, na construção de um edifício novo, de uma obra nova, né? Então, é possível você utilizar essa ferramenta, recursos, né, BIM, para qualquer tipo de obra, né? Desde uma reforma, né, como essa, até a construção de uma edificação, um imóvel novo. E, por fim, não mais importante, né? O Brasil, ele tem hoje uma estratégia, né, para implementação do BIM. Né? Então, existe um decreto que está obrigando, na verdade, a implementação, na verdade, está até trocado os slides aqui, eu vou passar um aqui, ó. Então, existe esse decreto aqui, que intitulou, né, a estratégia BIM Brasil, né, que é uma estratégia que foi nacional para disseminação do BIM. E isso vai obrigar, né, na verdade, todo recurso federal hoje a ser, né, para a construção civil, que tenha a obrigatoriedade que os projetos sejam elaborados em BIM. Né? Então, isso aqui, por exemplo, já é o decreto intitulando a data, né, que a partir do ano que vem, a gente já está aqui, que é a partir de 2021, todo recurso, né, seja federal ou oriundo de recurso federal, verba federal, para a construção civil, obrigatoriamente, ele tem que ser fornecido através de projetos, né, BIM. Então, as obras, obrigatoriamente, tem que ter BIM, tem que ter projetos BIM. E isso, por exemplo, já está para entrar, mas é uma coisa que já está acontecendo. Né? Aqui no escritório, a gente participa de várias licitações, inclusive por ter esse know-how, né, a gente tem um trabalho muito grande com o BIM, a gente tem a gente quer ter esse nicho, né, entrar nesse nicho de mercado também, e já estamos, né, participando, entendendo como está funcionando, né, essas licitações. Então, existem licitações que aconteceram já há alguns anos, tá? Eu trouxe até algumas aqui, para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, isso aqui é uma licitação da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, acabou que não ficou a data aqui, mas ela faz 2 meses, tá? Que era, na verdade, que era para realizar um projeto e uma reforma, se não me engano, na delegacia de Ponta Porã. E aqui já está sendo exigido, né, que sejam fornecidos esses projetos com a plataforma BIM, tá? A gente tem um outro aqui, isso aqui é da Secretaria de Habitação, SEAB, isso aqui é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, como já estão, né, a Secretaria de Educação, os municípios,
os estados já estão se adequando a isso, já começou-se a ter licitações em formatos BIM, já faz, pelo menos o primeiro que eu vejo já faz uns 4 anos, tá? Mas está se tornando cada vez comum. Então, isso aqui, por exemplo, é municipal, mas por ser verba federal, vai ser obrigatório, né? Se vai utilizar essa verba numa obra que seja com projetos em BIM. E aqui é o valor dos projetos, ó. Então, eram 3 lotes, né? Um de 4 milhões e 600, lote B de 4 milhões e 200 e outro de 2 milhões e 800. Então, uma licitação aí pequena, aí, de 11 milhões aí, especificamente, né? E exige, na verdade, aí, inclusive atestados, né, de capacidade de empresas, de profissionais com a utilização de BIM. Tá? Se a gente acha que aqui, eu tenho até um detalhezinho dela, eles estão sendo até bastante específicos quanto à qualidade do BIM, quanto ao nível de desenvolvimento e nível de detalhe do BIM. Se a gente, por exemplo, olhar aqui, isso aqui é uma informação importante para a gente que está participando dessas licitações, que ele exige o que é chamado de LOD, né, LOD 500. O LOD 500 no BIM é o projeto mais detalhado possível. Então, ou seja, o parafuso, a arruela, a porca, tem que constar, na verdade, nesse projeto. Tá? É um projeto muito detalhado. Isso é até interessante porque remete realmente a ter software, a utilização de software de modelagem BIM para diversas disciplinas, né? E isso, alguns aplicativos hoje, por exemplo, de automatização de projetos, como para projeto hidrossanitário, projeto elétrico, eles não atingem esse lógico. Então, tem determinadas situações, por exemplo, que o projeto, por mais que você faça num software BIM, o resultado dele, a saída dele, não atende esse lógico e você acaba não conseguindo entregar o teu produto, né? Você pode ter ganhado a licitação, você não consegue entregar o que é exigido no digital, então, além de você não entregar o teu produto, você toma uma multa por ter tomado tempo ali do Estado. Essa licitação aí é uma licitação de 4 milhões, deixa eu ver do que ela era. É da SEAB, da Secretaria do Estado, não, da SEAB é outra. Essa aqui é do Paraná. Ó, o governo do Estado do Paraná. Isso aqui é da polícia, lembrei, é da PM lá de Curitiba. Então, a parte do quartel lá, uma reforma, uma construção nova, né? Então, isso aqui é só os projetos, não é a obra, tá? Então, para a execução dos projetos, né, no caso aí envolve todos os projetos, arquitetônico, hidráulico, hidrossanitário, elétricos, hidrossanitário, enfim, vários projetos. Então, você vê que são valores bons, né, valores altos, inclusive, no desenvolvimento desse tipo de projeto. Bom, por que é isso? O principal ponto, né, do BIM é que ele permite economizar. Então, assim, desde erros básicos, simples, né, como a gente colocou no início, relacionado ao desenho em si, posicionamento de elementos no desenho, né, que está numa vista, numa planta baixa, está uma janela numa posição, e num corte, por exemplo, a janela está em outra. Então, tudo isso, existem estudos que indicam, né, que essa economia ela é de 8% a 22%. E a gente fala em estudos por quê? Porque, obviamente, não existe um comparativo preciso, né? Ninguém, por exemplo, vai lá e construiu um prédio, né, usando a tecnologia BIM e falar, deixa eu construir esse mesmo prédio usando outra tecnologia, né? O convencional, o AutoCAD. Então, mas são estudos muito profundos, né? Dentro justamente de todas essas situações de incompatibilizações, de extração de quantitativo, geração de orçamentos, tudo isso que o BIM, ele permite, né, assertividade muito maior no projeto. Então, como exemplo, se a gente tivesse um investimento, um empreendimento, né, uma obra de 30 milhões, o custo final dela seria de 27, né? Você conseguiria economizar só de utilizar essas ferramentas BIM, obviamente, depois de ter uma gerência, né, e ter uma implantação correta dessas ferramentas, mais de 2 milhões no empreendimento de 30 milhões. Então, é um bom recurso, tá? Então, esses estudos dizem que você consegue economizar 33% de tempo no projeto e na execução, 44% na atividade de retrabalhos, principalmente em campo, em obra, 33% de erro de documentação, que a gente estava mostrando no começo, né? Documento, planta, vistas, tudo incompatíveis, né, uma com a outra. E no caso, muitas vezes diminuiu 38% de reclamações após a entrega. Porque, obviamente, você tem uma obra muito mais técnica, muito mais precisa na execução.
Bom, isso para a gente entender, né? O que vem ser o BIM, aonde ele chega, né? Onde ele pode chegar, tanto na questão financeira, valores, custos, né? E a tendência que o Brasil está tomando, né? No uso dessa ferramenta. E quando a gente fala de gerenciamento de projetos, algumas coisas não vão mudar, obviamente. Né? Então, por exemplo, os processos de gerenciamento de projeto, utilizando hoje, que é muito comum, né? Metodologias ágeis, né? Como Scrum, Kanban, XP, todos os processos que envolvem planejamento, desenvolvimento de equipe, as atividades, etapas, meta, acompanhamento das atividades e as restrições, né, que os projetos estão tendo até a sua entrega, o processo continua. Agora, assim, o fato do BIM ser colaborativo, ele agrega, né, um pouquinho mais de informações, um pouquinho mais de coisas, né, de elementos dentro do gerenciamento do projeto, ou dentro da elaboração do projeto até a sua entrega, tá? Primeiro porque, obviamente, são projetos hoje que já nascem no 3D. Então, quando a gente fala, por exemplo, de elaboração de projeto em BIM, a gente não está falando de simplesmente pegar, eu vou fazer um desenho no AutoCAD, depois eu jogo numa ferramenta BIM, dali eu faço 3D. Não. A ideia é que, obviamente, nasça esse projeto já em 3D. Então, quando você inicia, por exemplo, a elaboração de projeto, seja arquitetônico, seja mecânico, seja de qual disciplina for, a altura, né, o eixo Z, né, esse 3D, ele já é agregado na concepção do projeto e no seu trabalho. Então, você já carrega, né, já tem que gerir esse tipo de informação. A quantidade de dados também é importante. Porque quando você, por exemplo, o gerenciamento, os projetos em BIM, eles trazem para a fase de projeto situações ou a necessidade, na verdade, de informações que anteriormente eram no processo comum, né, corriqueiro, vamos dizer assim, natural, hoje, comum e corrente, no CAD, vamos dizer assim, ele poderia ser para depois, né, poderia ser para o futuro. Então, vou dar um exemplo, vamos colocar em projeto arquitetônico, nós temos, por exemplo, qual que vai ser o acabamento da parede, qual que vai ser o acabamento de piso, as pinturas, o tipo de peças sanitárias que vai existir, as louças, qual que vai ser aquela louça que vai estar lá, qual que vai ser o metal que vai estar lá. Essas informações, por exemplo, arquitetônicas, geralmente o arquiteto ele toma a decisão lá num projeto de interiores, né, quando é tomado, ela tem a necessidade de já vir no BIM. Já vir no BIM na fase de concepção desse projeto. Porque já facilita, né, você entender, você partir, por exemplo, o seu projeto sabendo que tipo de informação, que tipo de dado, né, que tipo de composição aquele elemento vai existir. Para você não ter que voltar, por exemplo, e refazer alguma coisa, né. Então, assim, a quantidade de informações, né, de dados que se trabalham em projetos BIM é muito maior. E ela tende a trazer, por exemplo, uma das características é justamente trazer essas tomadas de decisões, né, que outrora era no futuro, já na concepção do projeto, com essa quantidade de informações. Então, a quantidade de parâmetros também é maior. Então, você vai fazer uma parede, como a gente estava comentando, não é só fazer a parede, fazer 2 esquinos lá, né? Então, é importante que já se tenha um conceito, né, do como é que aquela parede vai ser, qual que é a composição que ela vai ser. Não que isso não permita, por exemplo, que você altere isso, muito pelo contrário. Ferramentas BIM, elas dão facilidades, né, inclusive na alteração de projetos. Mas a partir do momento que você já tem essa premissa de que você entender que você tem uma quantidade de parâmetros muito grande, você acaba mudando, né, esse processo de gerenciamento. E, como a gente falou, é um processo natural no BIM ter uma integração, né. Então, os projetistas, né, mais antigos, né, a gente tem contato com vários, aí muitos deles estão se adequando, né. E o que muitos causa mais estranheza é justamente essa integração, essa comunicação de informação que o BIM ele leva um para o outro, né. Então, não se prende mais a informação, por exemplo, naquele projetista. E essa integração multidisciplinar, ela gera, né, o que é chamado no BIM de modelo federado, que é justamente um projeto, um modelo, né, daquela obra, né. Então, por mais que, por exemplo, a gente tem projetistas BIM que fazem o projeto hidráulico, hidrossanitário, tem projetistas que vão fazer o projeto mecânico de climatização, exaustão de ar,
o projeto elétrico. Então, são projetistas diferentes, né? Mas se todos utilizam ferramentas BIM, é possível a coordenação desses projetos, né? O coordenador de projetos, ele integrar esses projetos no modelo federado. E é esse modelo federado que vai permitir, por exemplo, a compatibilização, né? Essas análises um pouco mais finas, né? Que o BIM dá como resultado. Então, assim, o que muda no BIM, principalmente, é a gestão de todas essas informações, né? Então, o fato de passar assim, né, de linhas para elementos, né, que possuem características e dados, né, ele traz, por exemplo, uma quantidade de informações muito grande para ser gerenciada realmente na fase de projetos. Então, ou seja, a elaboração do projeto, ela deixa de ser apenas um desenho técnico representativo e passa a ser justamente o gerenciamento dessa virtualização dessa obra, né? Então, o conhecimento, por exemplo, do projetista BIM, né, na obra, ele é fundamental para compreender, por exemplo, como que isso interage, integra em todas as disciplinas. Tá? Existe hoje, então, ferramentas, né, que auxiliam isso, né, e que já são, inclusive, oficiais fornecidos pela BuildSmart. Então, uma ferramenta, por exemplo, que muda, né, o gerenciamento de projeto BIM é um negócio, é um formato, na verdade, é um arquivo chamado BCF, né, é o BIM Collaboration Format. E praticamente hoje todos os aplicativos, né, todos os softwares BIM integram com isso, e todas as empresas que produzem, né, os softwares, eles têm, por exemplo, esse padrão de comunicação. Existem hoje, por exemplo, dois aplicativos, né, duas plataformas que se destacam, que é o BIM Collab e esse BIM Track. O objetivo desse BCF é justamente fazer a troca, né, de informações, de problemas, de registros de dados que envolvem, né, o projeto ou os projetos, né, interdisciplinares. Então, como a gente falou, a Autodesk, ela suporta essa ferramenta. O BIM Cloud, que é da Graphisoft, né, que é um software chamado ArchiCAD, suporta isso daqui. Então, ou seja, todas as empresas, né, que trabalham com esses softwares, né, da construção civil hoje, eles atendem a esse requisito do BIM, tá? Que é o que a gente quer mostrar também um pouquinho agora, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui na apresentação, inclusive vou mostrar como que funciona isso daqui, como que a gente gera esses projetos, como que esses projetos são trabalhados. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma... O bichinho travou aqui para ajudar. Abriu do outro lado. Beleza. Então, aqui no escritório, nós adotamos o BIM Collab como sendo essa ferramenta desse registro de dados, registros de ocorrências. Vamos minimizar aqui, a gente já mostra isso aqui para vocês. Então, assim, o que é interessante? Essa plataforma, o BCF, ele é um formato de arquivo, né? Ele é um padrão, na verdade, que foi criado pela BuildSmart, que você pode fazer, por exemplo, a gestão da informação simplesmente trocando esse arquivo, né? Não necessariamente utilizando uma plataforma. Qual que é a vantagem da utilização da plataforma? Ela centraliza isso aqui. Então, por exemplo, essas informações, esses registros, que eu vou abrir aqui, por exemplo, eles são registros, ocorrências de erros, de situações que devem ser revisados, né, entre os projetistas. Então, por exemplo, incompatibilizações, falta de informações, como de cota, enfim, tudo isso é integrado, né, nesse modelo federado, nesse arquivo BCF também, e compartilhado com todos os stakeholders envolvidos nesse projeto. Então, aqui nós temos, por exemplo, eu tenho várias disciplinas, vários projetistas, né, integrados na plataforma, e que acabam, na verdade, se comunicando dentro dessa plataforma. E isso aqui é o padrão BCF. Então, nós temos, por exemplo, uma imagem relatando qual que é o problema, né? Esse projeto, inclusive, a gente vai abrir aqui para mostrar. Eu tenho aqui a descrição do problema, eu tenho os comentários relacionados a esse problema, né? Aqui, por exemplo, o projetista hidráulico, ele
ele projetou esses reservatórios superiores, né? Além dele não caber aqui, né, a gente observa aqui na estrutura metálica, a gente mostra isso daqui a pouquinho, esse reservatório não existe mais para venda. O fornecedor dele não fabrica mais, né? Ele mudou o volume, a forma desse reservatório, na verdade, para tanque. Então, por exemplo, tudo isso aqui é revisto na hora do projeto. Então, na hora que isso aqui vai ser executado, na hora que vai passar pela compra, que vai buscar essa informação, isso aqui já foi solucionado. Então, já se sabe qual que é o reservatório, se tem aquele reservatório, se existe aquela condição, e é resolvido na fase do projeto. E esse BIM Collab, ele gere, né, essa colaboração no BIM, fazendo essa troca de informações, né, gerando esses relatórios, esses eventos, né. Para quê? Para que possam ser corrigidos. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um erro aqui, ó. Vamos abrir esse cara. Então, por exemplo, aqui as vigas metálicas, elas entravam dentro de uma viga de concreto aqui. E aí o projetista, ele interagiu conosco aqui e falou, não, isso aqui foi um erro do IFC. Até aqui, ó, no modelo original, realmente não existe esse volume superior. Os pilares morrem no nível da laje da cobertura. Ele morre nesse nível. Então, esse aqui foi... o software fez uma exportação lá e gerou um volume que não existe. Tá? Foi algum erro lá da operação ou do próprio software. Tá? Então, ou seja, esse trabalho, ele é muito dinâmico, né? Ele é muito rápido, né? Essa integração entre todos esses projetistas. Tá? Vocês estão conseguindo ver o que eu estou falando? Eu não sei se... Sim, tranquilo. Beleza. É que às vezes fica um silêncio, né? A gente começa a falar e não sabe, né, se está tudo certo. Daqui a pouco eu estou falando sozinho aqui, não sei, né? Não, a gente está armazenando as perguntas para te fazer no final, tá? Para não te atrapalhar, mas a gente faz. Beleza. Tá? Então, assim, ó, isso aqui, na ferramenta, é integrado também. Eu vou abrir, por exemplo, esse projeto que... o projeto dessas questões aqui, desses registros, é esse cara aqui. E a gente tem aqui as ferramentas que integram. Então, aqui eu vou ter as mesmas questões, e conforme eu vou resolver, conforme o projetista vai resolvendo na ferramenta dele, ele vai interagindo aqui com a ferramenta, alterando a situação desse projeto, alterando a situação desse registro, e dando soluções, na verdade, às falhas ou erros que vem acontecendo dentro do desenvolvimento dos projetos em si, né? E o interessante é, como eu falei, a gente consegue fazer essa integração, inclusive, na compatibilização, já registrando esses erros. Tá? Então, o principal item que muda, por exemplo, num conceito BIM, no gerenciamento de projeto, é justamente essa quantidade de dados e essa integração que existe, né, multidisciplinar. Então, por natureza, a construção civil, né, alguns anos atrás, por mais que se tinha um escritório, né, que geria todas essas informações, era muito individualizado, né, para que aconteça, por exemplo, essa troca de informações, essa troca de comunicações para correção e ajuste de dois projetos, por exemplo, que estão tendo algum problema, era onoroso, né, demorado, e isso muitas vezes até nem acontecia, né, fazendo tem aquele ditado, né, no Brasil lá, que muitas coisas se resolvem na obra, né. Então, a ideia do BIM é o contrário, né, é fazer com que justamente essas incompatibilidades, essa gestão dessas informações, essas correções, né, que nem sempre, por exemplo, são conflitos, mas correções que, né, a gente mostrou de fornecedores, que não existe peça, o BIM traz a tendência de se resolver realmente tudo isso na fase de projetos, para na hora que for feita a entrega desse projeto para realmente a execução dessa obra, a coisa seja o mais clean, né, possível, o mais limpo possível. Então, a tendência é realmente que uma obra executada a partir dessa premissa, ela não tenha esses ajustes técnicos, né, que levaram esse ditado, isso aí a gente ajusta na obra. Né? Então, ele é totalmente contra isso. Para falar um pouquinho do projeto, para a gente entender como que é gerida essa informação, isso aqui é um aplicativo da Autodesk, que faz a integração de todos os projetos. Aqui é o que a gente chama de modelo federado. Então, aqui a gente tem como é dividido, por exemplo, as disciplinas, fases, as partes, né, de cada projeto. Por exemplo, o próprio projeto hidráulico aqui, ele não é desenvolvido tudo apenas num único
vamos dizer assim, bem arquivo, né, no único modelo integrado, para a gente permitir justamente uma gestão da informação, geração de compatibilização muito mais preciso, tá? Uma coisa legal que esse projeto tem, que hoje também está se tornando cada vez mais comum, é a integração de nuvem de pontos, né? Eu vou abrir aqui para a gente ver. Isso aqui, por exemplo, foi um mapeamento aéreo que foi feito no lugar. Obviamente, existe muita copas, né, de árvore aqui, então geram uns buracos aqui no chão, né? Mas esse mapeamento ele foi importante para poder justamente locar esse edifício, né, na sua posição real, e ali extrair informações, fazer uma análise crítica do que possa estar, o que não possa estar sendo encontrado no projeto. Então, esse aqui é um trabalho que a gente realizou. Especificamente esse trabalho, esses projetos não são projetos nossos, tá? Então, toda essa equipe aqui são projetistas externos, são outros projetistas que não são da ArcSys. A gente foi contratado nesse projeto aqui para poder fazer justamente a compatibilização dos projetos e a extração de quantitativo, né? A extração de dados quantitativos de materiais, tá? Mas em cima disso aqui, por exemplo, do mapa de nuvem, a gente conseguiu detectar várias situações. A gente gerou, por exemplo, a topografia, inclusive tridimensional, gerou a plataforma que estava prevista no projeto arquitetônico, né, fazendo justamente obviamente, foi um trabalho, né, que foi feito de pegar um projeto em CAD, né, no convencional, e transformar ele num projeto BIM. Né. Isso aqui, por exemplo, uma das descobertas, parece que é simples, né, mas que foi encontrada aqui, foi justamente esse nível, né, da calçada, que já é a calçada, o nível do primeiro pavimento aqui do térreo para a calçada. Então, aqui tinha mais de 3 metros de altura para o piso aqui, para essa região do piso. Então, o que aconteceu nesse projeto? Ele foi novamente, foi gerada uma outra revisão, e aqui embaixo vai ter já um outro pavimento, porque é um espaço perdido aqui, né? Já que ele também foi uma coisa que foi encontrado, essa situação aqui abaixo, né? Ou seja, o prédio ele exigiu um corte no solo, né? Muito grande. Então, foi revisto toda essa contenção que vai ser feita aqui, a necessidade de um talude para questões das janelas, ou seja, várias situações, várias soluções foram encontradas aqui no projeto, porque permitiu justamente, além desse mapa de nuvens, né, aliás, nuvem de pontos, perdão, essa nuvem de pontos para poder enxergar isso aqui, essa nuvem, ela permitiu a geração da topografia, né, que existia no local para ter essa análise. Então, o que foi descoberto? A altura dos blocos, né, a altura das caixas, então várias situações foram mudadas, né, em cima, simplesmente, dessa análise visual. Então, isso aqui foi realmente uma análise visual que aconteceu, tá? Então, para a gente dar uma olhadinha aqui, essa lista de itens aqui são todas as disciplinas modeladas, né, em BIM desse projeto. Eu vou te esconder o arquitetônico para a gente ter uma ideia do que é um projeto desse, ó. Um lag aqui também no Black. Isso aqui é a integração que você faz do BIM. Eu tenho aqui todo um sistema elétrico de comunicação, detecção de incêndio, as eletrocalhas, os quadros, eletrodutos, né, as luminárias, enfim, tudo, a própria questão, a própria estrutura do edifício, tudo integrado num único modelo, né? Obviamente parece uma bagunça, mas no final o resultado da obra é isso, né? Mas obviamente cada item, cada coisinha vai estar no seu devido lugar, né? Cada elemento vai estar na sua devida posição dentro da obra, né? Não tem como colocar duas coisas no mesmo lugar, tá? E em cima dessa integração, em cima disso daqui, a gente consegue fazer esse processo de compatibilização, né, que, como a gente comentou, ele é um processo automatizado, né? A gente cria aqui, através dessa ferramenta aqui, nessa janela, várias regras, né? Então, pegando diversas disciplinas, diversas situações, e o resultado, vamos dar um exemplo aqui, vou carregar aqui. O resultado é isso daqui, ó. Obviamente vai ficar meio confuso aqui, que está com todas as disciplinas abertas, mas esse processo aqui é automatizado. O próprio software me fala o que está trombando com o quê. Então, especificamente, isso aqui foi uma regra, né, uma questão criada, já foi para outra aqui, sem querer.
Mas aqui, ó, aqui é uma compatibilização, né, criada entre esgoto e a estrutura de concreto armada, especificamente a fundação. Então, a gente encontrou, por exemplo, a passagem do esgoto nos blocos, né, várias até. Se a gente for percorrer aqui, tem diversos conflitos do mesmo nível, tá? Isso aqui, depois dessa modelagem, como, obviamente, os projetos não são nossos, isso aqui foi feito um relatório que o próprio software faz, e foi passado para os projetistas, né? Para que eles pudessem ali fazer as suas devidas correções. Então, nesse caso especificamente, obviamente, o hidrossanitário, o projeto de esgoto, ele teve que ser alterado. É muito mais fácil tirar o tubo dali do que tirar esse bloco de fundação, né? Desse local. Mas isso, obviamente, em algumas disciplinas, vamos dar um exemplo, para ver aqui, ó. Nós temos... eu tenho hidráulica com climatização. Então, por exemplo, eu tenho tubo aqui passando na máquina de ar. Então, isso aqui é um acordo, né? Ali existe uma comunicação que é feita entre os dois projetistas para que tenha a solução desses problemas, tá? Então, esse trabalho, especificamente, como a gente estava comentando, a Arquecis, ela foi... Ela foi contratada para fazer, como eles já tinham os projetistas contratados para desenvolvimento desse edifício, o nosso contrato se resumiu a encontrar esses problemas, né? Então foi feito todo esse trabalho de modelagem, e tem problemas, inclusive, parece assim, fala assim, poxa, mas como que aconteceu isso? Mas acontece, né? Então a gente tem, por exemplo, aqueles reservatórios, né, conflitando com a cobertura metálica. Isso por quê? Porque a cobertura metálica, a gente descobriu depois que a cobertura metálica ela foi feita numa revisão do projeto arquitetônico, diferente da revisão que o projeto de hidrossanitário pegou daquele projeto arquitetônico. Então, assim, inclusive revisões diferentes, né, foram encontradas, o que causou esse erro, né? Imagine, por exemplo, se essa integração, se esse trabalho colaborativo entre essas disciplinas não acontece, e a obra começa, né, em si. Então, são situações que agravam, né, atrasam a obra, causam custo, causam transtornos, né, que dá o grande desperdício aí que se fala, né, que a construção civil ela é uma mina, né, de desperdício de dinheiro, né, e justamente por situações dessas, por falta de integração. Tá? Um outro trabalho, por exemplo, que a gente fez, eu quero mostrar também aqui, que é um trabalho um pouquinho menor. Ó, isso aqui é uma agência bancária. Tá? É um projeto um pouco menor, ele tem 800 metros quadrados, aquele projeto lá tinha 10 mil metros quadrados, tá? Mas é interessante a gente mostrar ele para a gente compreender que, às vezes, hoje existe aquele conceito, o BIM é feito para coisas grandes. Não, o BIM ele é muito eficiente para obras pequenas, né, para projetos pequenos. Por toda essa facilidade que existe, inclusive, no desenvolvimento do projeto. Ele é muito mais ágil para fazer o projeto, fazer toda a documentação que um projeto, seja de qual disciplina, exige, tá? Então, inclusive aqui no escritório, a gente faz até casas pequenas, né? Casas de 70 metros quadrados, a gente faz projetando realmente no BIM, até casas de alto padrões, 200, 500 metros quadrados. Assim como esse edifício, que é um edifício comercial, você tem uma agência bancária, diferente do projeto anterior, né? Os projetos complementares são todos nossos, né? Só o arquitetônico que tem o arquiteto, né, que desenvolveu esse projeto, e que a gente vê todos os projetos integrados, tá? A diferença, por exemplo, nesse tipo de trabalho é que a gente consegue uma agilidade na gestão desses conflitos, na visualização desses conflitos muito mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar, por exemplo, sei lá, hidráulica estrutural. Se a gente vê, por exemplo, os erros aqui, ó, eu vou ter alguns erros que foram aprovados, no caso, esses aqui são furos de laje, né, que foram aprovados entre os projetistas, e eu vou ter erros que foram resolvidos, ou conflitos que foram resolvidos, tá? Por quê? Porque aí ele até mostra os dois elementos, ó, eram elementos que anteriormente tinham algum conflito, e que dentro das revisões, né, desse projeto, através, inclusive, desses relatórios, surtiu, né, se fez a correção dos projetos para eliminar o erro.
E esse status aqui, ou seja, essa solução desse erro, ela é automatizada. Então, não é a gente que vai lá e marca, né, no software, olha, está resolvido. Não. O software, ele lê essas revisões, ele vê, ele tem essa automatização de atualizar a revisão dele e entender quais elementos estavam conflitando e verificar se esses elementos estão conflitando, ainda estão conflitando ou não. Então, todo esse projeto aqui, ele foi compatibilizado. Isso aqui é um projeto compatibilizado. Ou seja, diversos erros que foram solucionados. Inclusive aqui, que não é erro, né? Isso aqui é realmente... Ó, nem tá, parece que era uma passagem, né? Então, isso é a compatibilização de projeto. O resultado desses projetos, obviamente, hoje, por mais que está se buscando isso, nem sempre a gente consegue levar esse modelo 3D no canteiro, né? Essa obra, especificamente, a gente, inclusive, conseguiu fazer isso porque era uma obra que nós executamos. Então, foi... lá no próprio canteiro de obra existia lá os computadores, né? Com esse modelo para poder ter... Se precisar verificar alguma coisa, visualizar alguma coisa, mas o resultado desse tipo de trabalho, ele gera também pranchas técnicas, né? Iguais a que a gente conhece, planta baixa, vistas, cortes, elevações, detalhamentos, tá? Igual. E a diferença é que, se segue na obra esse projeto, você tem um resultado muito mais eficiente na obra, né? Menos erros, menos desperdício, tá? Quanto ao quantitativo, eu vou dar uma... vou mostrar até esse projeto que a gente estava vendo agora. Deixa eu carregar aqui. Ó. Isso aqui é o SPDA. Esse aqui é o SPDA daquele banco lá mesmo. Então, a gente vê, por exemplo, o nível de detalhamento que a gente tem, né? De uma peça, da haste, dos cabos, parafusos e tudo mais, né? Isso me permite gerar, realmente, uma precisão muito grande, né? Como a gente falou, na execução dessa obra, a partir do momento que ela é compatibilizada, na geração de quantitativo. Então, muitas informações. Então, tem aqui, inclusive, a quantidade de clipe que vai ter das hastes, né, do cabo, conectores, ou seja, tem um quantitativo muito preciso. Se a pessoa executar o que está realmente aqui nas plantas, ó, vamos abrir uma planta baixa aqui. Que é o projeto técnico, uma planta baixa, por exemplo, de SPDA, né? Então, se isso aqui for executado na obra, não se pode fugir muito dessa quantidade de elementos, né, desse quantitativo. Né? O que ocorre, obviamente, às vezes algum material é desviado, se perde, ou às vezes até quebra o material, e aí você tem, na verdade, outras linhas de desperdício que já existem, mas que não está acarretado, por exemplo, ao desenvolvimento de uma obra, né, de forma errada, que você tem que refazer um trabalho, desmontar, né, ou inclusive comprar elementos a mais, né, ter aquela peça sobressalentes a mais. Tá? Vamos abrir esse outro aqui, eu acho que esse aqui é o esgoto, é o hidrossanitário daquele edifício, né, de 10 mil metros que a gente comentou. Então, é a mesma situação. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto muito mais fácil de visualizar, e o quantitativo, né, ele é muito mais preciso, né, e muito mais automatizado. A partir do momento que eu tenho alterações no projeto, essa tabela de quantidades aqui, por exemplo, aqui é uma tabela de conexões de esgoto. Né, nós temos aqui as buchas, CAP, joelhos, e tudo isso aqui é atualizado conforme esse projeto vai se desenvolvendo. Então, ocorre, por exemplo, as revisões, alterações, as correções em virtude de conflitos, em virtude de mudança de projeto também natural, o quantitativo vai sendo atualizado. Tá? Tem aqui o quantitativo de caixas e ralos, né? Ou seja, muito, muito preciso isso. Aqui já é uma parte elétrica, aqui são as eletrocalhas, né? Tanto elétrica quanto de comunicação, eu acho. Então, a gente vê, por exemplo, um nível de detalhe muito grande, né? Num projeto BIM. Eu tenho aqui, por exemplo, a bucha, isso aqui é a fixação, na verdade, de uma eletrocalha, né? E todos esses elementos aqui, eles são passíveis de quantificar, inclusive a quantidade aqui a gente tem um quadro aqui, a quantidade de editores, de peças que compõem esse projeto, tá? Vou mostrar também aqui, ó, a quantidade de caixa de passagem, a quantidade de cotovelos de eletrocalha, derivações de eletrocalha, até as arruelas aqui de 3/4 é quantificado, a quantidade de arruelas no caso aqui das derivações de eletrodutos, né, que são, as derivações são esses carinhas aqui, ó.
seja, tem as arruelas, parafusos que vão ser usados nessas derivações, tá? Quantificado. Aí você fala assim, não, mas beleza, isso de repente nem sempre é a curva A, né? É a parte mais cara de uma obra. Com certeza. Então, isso é o resultado, na verdade, que traz um conceito diferente para uma obra na gestão dessa obra, na gestão desse projeto, né? Ou seja, as obras, o gerenciamento da obra, muitas vezes, ele é trabalhado muito em cima da curva A, né? Então, a curva A, aquilo que realmente é mais caro, né, que tem valor maior numa obra, sempre se teve, né, e sempre vai se ter um controle maior, né, uma atenção maior, tá? Ainda assim acontece erros, né? Ainda assim é possível ter erros, mas o trabalho em BIM permite esse tipo de detalhamento, né? Então, assim, o quanto que não é perdido, desperdiçado na falta de gerenciamento desse tipo de material, que também não é muito barato, tá? E tem tudo, né? A gente consegue, dependendo do nível de detalhe do projeto, ter a quantidade de informação, na verdade, você agregou nesse projeto, tá? Então, assim, o projeto BIM, esse tipo de trabalho, ele realmente é algo que veio para ficar, né? Não existe, por exemplo, hoje, na verdade, se pensa na evolução do BIM, se pensa na utilização do BIM, você não vê, por exemplo, o pessoal migrando, né, para ferramentas convencionais, né? Isso por que acontece isso? Por uma exigência, né? Ou seja, exigência de qualidade, exigência de eficiência, exigência de ter resultados, né, melhores na construção civil, né? E por isso se dá, na verdade, até vários níveis do BIM, né? O 4D, que está relacionado com essa questão de cronograma, né? A gente acabou não colocando aqui um vídeo disso, mas todo o cronograma de uma obra pode ser as partes, né? Os elementos que vão ser instalados dentro da linha do tempo, né? De uma obra, você consegue fazer esse planejamento dentro do BIM. A extração de quantitativo, que é esse nível, essa dimensão chamada 5D, e já tem as dimensões mais elevadas, né? Que vem ser o 6D, que é a sustentabilidade, que permite, por exemplo, fazer todo esse cálculo, por exemplo, de transmitância térmica, de calor, de eficiência ecológica, né, que um edifício deve ter. Você consegue, por exemplo, trabalhar no BIM, desde que, obviamente, você pensou no modelo para isso, você possui as informações para isso e gerou, né, vamos dizer assim, administrou e gerenciou essas informações no modelo, né. E no exterior, hoje, é muito comum já o BIM estar sendo utilizado para o gerenciamento, né, de facility, né, como é conhecido, que na verdade é esse pós-obra, né. Então, a partir do momento que uma edificação ela é construída com esses projetos, é possível toda essa documentação e esse modelo ele ser gerenciado nesse nível, né, nessa dimensão chamada 7D, né, que é justamente a operação do edifício. Então, por exemplo, qual que é o tempo que eu tenho que ter de manutenção desse equipamento aqui? Né? Qual que é a garantia que esse equipamento vai ter? Qual que é o fornecedor? Então, tudo isso são elementos hoje que é passivo, né, dentro desse nível, essas propriedades aqui, de adicionar, né, nesse modelo, e justamente isso aqui ser transmitido para a operação, né, para a operação e manutenção desse edifício. Existem softwares hoje já que fazem essa gestão e essa integração, né. Por exemplo, um software muito utilizado lá no CER é um software chamado ArcBus, que ele é utilizado pelo Reino Unido, é utilizado, inclusive, pelo governo americano para gerenciamento dos imóveis, né, do imobiliário, né, dos passivos que eles possuem, né, e eles trabalham nesse conceito, nessa plataforma BIM. Então, todos os projetos têm que ser em BIM, para poder entrar já automaticamente essas informações, esses dados no gerenciamento, né, imobiliário que ele tem que ter, por exemplo, dos imóveis, inclusive de cada elementos, peças, eletrodomésticos, equipamentos que esses imóveis vão possuir. Então, assim, o BIM veio para ficar, né, o BIM veio para ser essa evolução da construção civil, agregar esses valores, né, e essas vantagens, né, que a gente tentou deixar claro aqui, mostrar, né, na prática um pouquinho como que isso está funcionando. Eu passei um pouquinho do horário aí, era 1 hora, né, são 9h10 aí, mas acredito que, mesmo falando um pouquinho rápido, a gente conseguiu expor um pouquinho aí do nosso trabalho, expor do que é vencer o BIM, e aí deixa aberto aí pro professor aí, se quiser perguntar alguma coisa, aí a gente fazer uma discussão, estamos à disposição. Beleza.
certeza, Caio. Nossa, foi super legal. Eu acho que falo por todos em dizer que a gente não viu o tempo passar com a sua apresentação. Foi bem legal. O pessoal fez bastante perguntas, eu anotei todas aqui, separei mais ou menos dentro de temáticas parecidas, então vamos uma a uma aqui, cada temática. Primeiro, eles queriam saber um pouco mais sobre como é que vai ser daqui para frente com essa questão do BIM. Então, o Evaristo perguntou, qual que é a perspectiva de exigir projetos em BIM daqui para frente, se a gente não vai mais precisar de AutoCAD? A Adriana quer saber se, então, essa ideia de se usar BIM de forma obrigatória é somente para projetos de municípios, ou se uma pessoa física contratar um arquiteto, por exemplo, esse arquiteto já vai ser obrigado a utilizar essa ferramenta? Tá, vamos por parte, então. Essa obrigatoriedade do BIM, ela é federal, né? Então, ou seja, são leis, né, que estão surgindo para que verbas federais acabam sendo, que são direcionadas para obras, né, da construção civil, se utilize o BIM. Então, tudo que é derivado disso vai ser obrigatório. Então, vamos supor, se o município ele vai utilizar alguma verba federal para fazer uma obra, vou fazer uma creche que a origem dessa verba ela é federal, essa creche ela tem que ter projeto BIM. Então, assim, a tendência é que, de forma muito rápida, a partir de 2021, todos os órgãos públicos vão começar a adotar isso daí. E eu quis mostrar, né, algumas licitações aqui para ver bem isso. Então, a gente tem licitações hoje que são federais, que já está nesse conceito, estaduais e tem municipais, inclusive, que também está na mesma ideia. A parte privada, né, ou seja, a indústria privada, ela é obrigada a usar o BIM? Não. Mas ela vai ser uma tendência, porque, por exemplo, contratos que você tenha com esses órgãos só vai poder ser feito com BIM. E, por exemplo, muita gente trabalha, muitos profissionais trabalham para as empresas que acabam trabalhando, né, ganhando essas licitações. Então, eles vão ter que se adequar. E, de forma geral, as grandes incorporadoras, as grandes construtoras, aqui no Paraná, vamos colocar aqui em Maringá, né, especificamente a Yoshi, Plaenge, todas elas já têm um BIM muito bem implantado. Eles não trabalham hoje no formato convencional do AutoCAD. Então, assim, o AutoCAD vai morrer? Não é num processo rápido, assim como a prancha não morreu na época dele de forma rápida, né? A prancha feita na mão. Mas a tendência é que, ou seja, o setor privado, frente a esses benefícios, né, e a necessidade de qualidade, vai estar buscando cada vez mais projetos nesse padrão. Legal. Uma outra dúvida do pessoal é se o BIM ele só serve para construção ou se a gente consegue entrar em outras áreas também. Então, a Paula, o Diego, o Jonathan, eles perguntaram principalmente se dá para usar, por exemplo, para elétrica, para mecânica, para projetos elétricos de uma maneira geral. Eu não deixei aberto um projeto elétrico, mas vamos supor, essa agência bancária, o projeto elétrico foi desenvolvido por nós e foi todo calculado, dimensionado e feito dentro da plataforma BIM, tá? Agora, sim, você fala, vamos colocar a parte mecânica, a gente vai ter tanto projetos, por exemplo, climatização, né? Um projeto de ar-condicionado, vamos chamar assim, de um edifício, ele utiliza, ele é da construção civil, mas é um projeto mecânico, ele usa a plataforma BIM já também. Assim como projetos mecânicos até mais específicos, né? Então, você pega, por exemplo, um carro hoje, eu não vou falar que é BIM, porque lá é outro conceito, mas você tem ferramentas hoje que criam, na verdade, um modelo daquelas peças, né? Então, tem softwares hoje que, inclusive, a gente aqui utiliza, que é para fazer a utilização de algumas peças mecânicas. Eu vou dar um exemplo. A gente fez um projeto de GLP, já faz um tempo, um outro edifício. Existiam algumas peças que nós não tínhamos, então eu fui buscar lá na mecânica, né, um componente lá, eu nem lembro o nome dele, bem, a gente foi buscar lá na mecânica, né, esse componente, existia esse componente, o modelo dele digital, que a gente conseguiu aproveitar esse modelo na plataforma BIM. Então, era uma válvula lá mecânica que a gente utilizou. Então, assim, tem softwares hoje da mecânica, que é o Inventor, o SolidWorks, que ele tem essa mesma ideia, né, de você virtualizar aquela peça, aquele componente, não só em 3D, mas no parâmetro, ou seja, qual tipo de aço que tem que ter, qual tipo de alumínio tem que ter, ou seja, quais informações reais que aquela peça tem que ter, inclusive eles fazem simulações, né, daquela peça em funcionamento, aquela peça mecânica em funcionamento. Então, o futuro é por aí, eu acredito, é computacional a coisa, vamos dizer assim, né?
Interessante. Então, vendo que a gente realmente precisa, né, que o futuro está nesse lado, a gente tem algumas perguntas relacionadas a como aprender a usar BIM, então. Então, a Ana Gleice está perguntando se a gente já consegue ensinar isso na faculdade para quem está começando, e quanto tempo leva para um profissional se adequar, aprender a usar. Bacana, bacana. Eu vou falar da minha experiência, né? Então, assim, eu tô trabalhando com o BIM desde 2012, né? Meados de 2012 foi as primeiras versões do que eu trabalhei com o Revit, né? Então, assim, realmente o primeiro passo é começar a trabalhar com ferramenta. Só que a gente tem que compreender que, por exemplo, espero, né, ter demonstrado que não se trata apenas de dominar uma ferramenta, de dominar o jeito de fazer o projeto, mas assim de compreender, né, toda essa premissa que o BIM tem em questão de interoperabilidade, de difusão de informação, de processo colaborativo. Então, assim, o BIM ele é mais amplo, simplesmente, do que só a ferramenta. Mas o primeiro passo, obviamente, eu acho que é entender a ferramenta. Então, eu particularmente, para eu evoluir nessa questão, pra você ter uma ideia, eu procurei no YouTube, né? O pessoal lá com cursos de Revit, para eu entender como que o Revit funcionava. Então, e obviamente depois a gente vai se aperfeiçoando, né? Hoje eu estou concluindo o mestrado pela Universidade de Barcelona, né? Que aprofundou muito mais, obviamente, do que simplesmente você conhecer a ferramenta. Mas eu acho que sim, realmente, o primeiro passo é entender a ferramenta, né? Começa acho que pelo estudo da ferramenta, e o resto acaba se abrindo para uma necessidade até que se encontra dentro da ferramenta, dentro do software. Legal, bem isso, né? A gente tem que ter essa iniciativa do primeiro passo, de começar a mexer e as coisas vão andando, né? O pessoal também está perguntando de algumas funcionalidades mais específicas. Então, por exemplo, a pergunta do Jonathan, assim, dá para a gente prever a dificuldade de execução na obra? Porque ele diz que muitas vezes a gente tem alguns projetos que mostram que cabe certinho, mas chega lá na hora tem um monte de problema indevido. O BIM já fica mais certo nisso? Sim, sim. Quando se fala, por exemplo, o BIM tem aquelas dimensões, né? 3D, 4D, 5D. Então, quando a gente fala, por exemplo, da dimensão 4D, a ideia dele não é só fazer um cronograma vamos supor, da obra em si, de cada fase da obra, né? Mas se pode ou se deve, como se trata da obra, agregar nesse modelo as informações do canteiro. Então, por exemplo, eu vou ter uma betoneira, eu vou ter uma baia, eu vou ter caminhão, eu vou ter vamos supor, os blocos cerâmicos ali em algum local locados, né? Então, todos esses elementos, eles podem compor ali essa fase de planejamento e cronograma no BIM, o que vai, na verdade, e ele vai ajudar muito, porque você consegue entender, por exemplo, o que você precisa executar, e você consegue colocar naquela etapa, naquele cronograma, naquele período de tempo, esses elementos, né, ou essas peças que são temporárias, né, que vão ficar em algum momento só uma parte da vida da obra naquele local, né. Então, isso você consegue ter uma gestão de canteiro muito mais eficiente. Aqui no escritório, para a gente ter uma ideia, até para uma casinha, eu falo casinha assim, parece que é meio... A gente está menosprezando a casa, mas uma residência, por exemplo, de pequeno porte, de 70 metros quadrados, no meio terreno, a gente solta geralmente um projeto arquitetônico, né? Os complementares também, e a gente coloca um projeto executivo, né, que envolve os pontos de tomadas, né, pontos de hidráulico, né, que a pessoa vai ter que ter na hora que o pedreiro, vamos dizer assim, ele for levantar aquela obra, ele tem que ter. E a gente geralmente também faz um projeto de canteiro, né, para saber a disponibilidade, por exemplo, aonde eu vou posicionar minha baia, onde eu vou colocar minha betoneira, onde eu vou receber um caminhão, e para isso a gente faz essa simulação. Então eu tenho que ter um modelo de um caminhão real, né, qual que é o tamanho, qual que é a dimensão, a geometria desse caminhão, qual que é o tamanho, a dimensão, a geometria dessa betoneira, dessa baia, assim por diante. Então, assim, agrega muito, você consegue resolver tudo isso, a questão de obra, de canteira, de movimentação de material, você consegue fazer essa simulação junto com essa fase do 4D. O pessoal também ficou bastante de olho nos programas que você estava usando, eles viram que você estava usando o Navisworks, por exemplo. Eles perguntam se o Navisworks serve somente para o cronograma de execução, para o planejamento, ou se ele também já ajuda na detecção de interferências. Então, que programa cumpre cada função? Legal, tem bastante softwares, né, para isso. Aqui no escritório,
por licenças, né, que a gente possui, algumas licenças até estudante que eu estou utilizando pelo mestrado, a gente adotou como softwares, vamos dizer assim, da Autodesk, né? E o Navisor, que a gente utiliza para fazer o que a gente chama de modelo federado, que é essa junção de todos esses projetos, né, num único modelo, e a compatibilização é feita dentro dele também. Então, esse processo de gerar regras de compatibilização, quais disciplinas você vai compatibilizar, é no Navisworks. E o desenvolvimento dos projetos a gente adotou o Revit, né? Então, o projeto hidrossanitário é todo desenvolvido, dimensionado dentro do Revit. A gente tem alguns plugins, alguns outros programas anexos no Revit para fazer o dimensionamento. E o projeto elétrico também, né? Com as ferramentas do próprio Revit, a gente consegue fazer o dimensionamento elétrico, a carga, a divisão de circuitos e tudo mais. O único programa que a gente não utiliza o Revit a única disciplina, na verdade, que a gente não utiliza é o estrutural, que usamos o TQS. Tá? Mas por quê? Porque os softwares estruturais eles já estão de olho nessa questão do BIM há mais tempo. Então, quase todos eles hoje fazem a exportação de modelos do BIM, né, que você consegue ler. E eles são mais fáceis de você... Na verdade, a gente está mais habituado, né, porque já usa ele, né? Então, a gente faz o dimensionamento no TQS. Mas, eu posso fazer o projeto no Revit? Posso. O estrutural? Consigo também. Eu não consigo dimensionar nele, o estrutural. Aí você teria que usar uma outra ferramenta da Autodesk, que é o Robots, né? Para fazer o dimensionamento daquela estrutura. Mas o Robots ainda não está adequado às normas brasileiras, a NBR de estrutura. Então, para atender a NBR, a gente utiliza o TQS na estrutura. Legal. E em relação às limitações que a gente ainda tem com esse tipo de tecnologia. Então, o pessoal perguntou assim, em relação a custo, tudo bem que ele economiza no projeto de uma forma geral, mas para produzir o projeto é mais caro? Leva muito tempo para criar o projeto com o nível de detalhamento que precisa? Falta alguma coisa, alguma funcionalidade ao BIM ainda? Vamos lá. O custo, aí a gente vai, na verdade, trabalhar numa curva, né? Então, vamos dar um exemplo. Se tem um projetista, um engenheiro que já desenvolve esses projetos no modelo convencional, usando ferramentas CAD, a hora que ele vai entrar no BIM, obviamente, ele vai ter uma curva de aprendizado um pouco maior, existe uma dificuldade natural, na verdade, até para todo mundo, né? Mas existe uma curva, né, para você ser produtivo com o BIM. A tendência é que a produtividade era maior. Mas isso, como eu falei, depende justamente dessa curva. Então, no começo, a pessoa vamos falar no corriqueiro, a pessoa apanha um pouco, né? Porque você acaba tendo muito mais informações para gerenciar na fase de projeto que você gerenciava antes. Então, assim, a produtividade no início é um pouco devagar. Isso, obviamente, vai gerar o teu custo de tempo. Então, você não vai conseguir produzir tantos projetos no custo menor. O que hoje é um complicador? Um dos complicadores do BIM é o próprio custo dos softwares, né? Então, eles não são softwares hoje muito baratos. Então, as licenças que a gente tem da Autodesk são, hoje acho que está em R$12.000 ao ano, né, para poder usar algumas ferramentas da Autodesk. Então, esse custo é um custo que, às vezes, a gente repassa para o cliente, tá? Repassado no projeto. Só que ali, obviamente, a gente tem aqui informações para poder, vamos dizer assim, vender a ideia, né? Vender o projeto. Tem que mostrar para o cliente que, não, olha, você está pagando realmente um projeto um pouco mais caro, mas o resultado que você vai ter para a execução da tua obra é muito melhor. Tá? Então, assim, o projeto em BIM, por exigir equipe capacitada, né, nesse tipo de plataforma, por exigir softwares específicos, ele acaba sendo um pouco mais caro. Isso eu vou admitir. Mas, assim, o ganho depois é muito maior. Então, o ganho que ele tem na obra é maior. Não sei se eu respondi tudo. Deixa eu ver. Leva muito mais tempo para fazer o projeto em si? No começo leva. Porque essa curva de aprendizado, mas depois eu acho que o projeto é mais rápido. Você tem situações que é mais fáceis, né? Por exemplo, todo mundo fala em arquitetura, né? O corte, se você faz um projeto arquitetônico, até nos outros projetos, você faz traçando uma linha, falando, aqui eu tenho um corte, ele já consegue desenhar todo esse corte. Então, assim, o desenvolvimento do projeto, depois que você consegue ter uma habilidade no software, ele é mais rápido.
Só que não é uma curva muito rápida, né? Ela vai demorar um tempinho até a pessoa ter habilidade, né? Ter habilidade na ferramenta. Uhum. Temos mais algumas perguntas que surgiram aqui por último. O pessoal perguntou se você conhece alguma aplicação já para projetos rodoviários do uso do BIM. Tem. O mais utilizado é o software da Autodesk chamado Civil 3D. A gente também utiliza eles aqui para questão de topografias, né, de áreas muito grandes, projetos de loteamentos, tudo utilizando esse software. Então, o software da Autodesk chama Autodesk AutoCAD Civil 3D. Mas existe outros, existe software da Bentley, que acho que chama Infra alguma coisa, agora eu não estou recordando, né? A Autodesk possui outros softwares para facilitar também essa parte de infraestrutura urbana e rodoviária, que é um outro software chamado InfraWorks, mas o principal é esse Civil 3D. Tá? Ele faz rodovias, superelevações, drenagem, que mais? Topografia, tudo isso você consegue trabalhar num formato BIM dentro desse software. Tá? Você consegue depois integrar com com outras ferramentas, com outros softwares BIM. Tem uma outra pergunta aqui sobre usos também do BIM. Foge um pouco a minha área, não sei se eu vou falar corretamente, mas ele pergunta sobre projetos de programas de CLP para equipamentos industriais. Acredito que seja mais para a parte de eletrônica, computação. Olha isso aí também. O BIM na indústria, ela foi, na verdade, a primeira área que aceitou o BIM, vamos dizer assim, com mais facilidade foi a construção industrial. Por quê? Porque por ele ter mais precisão na concepção do projeto, das peças e dos elementos, você acabava tendo uma fluidez, um ajuste melhor, né, na gestação realmente daquela indústria, no nascimento de uma fábrica, por exemplo, né, na composição dos elementos da fábrica. Só que isso para coisas grandes, né, para elementos grandes. Agora, assim, para a parte eletrônica, aí eu também desconheço, viu? Se tem alguma coisa específica, né? Aí a gente acha que vai mais para mecânica, talvez. Não sei. A verdade é que ele é tão versátil, né, que tem tanta coisa que dá para usar. Bom, para a gente finalizar, então, tem uma última pergunta aqui do Fabiano, achei bem interessante. Ele pergunta, então, onde que a gente consegue buscar um melhor aprofundamento sobre BIM, na sua opinião? Olha, essa é difícil, hein? Acho que o principal é a pessoa, o indivíduo querer, né? Ele romper, por exemplo, às vezes algo assim, que muitas vezes a pessoa vê esse negócio, parece que é um negócio difícil, né? Mas tem que se romper essa ideia, né, na verdade, e a pessoa querer, na verdade, buscar se informar, né? Então, a internet hoje é um mundo com muita informação, né? Então, se você for ver, por exemplo, várias ferramentas BIM, você tem cursos mesmo dentro do YouTube, tá? Obviamente que muitas vezes se trata da ferramenta, né? E quando a gente fala de BIM, a gente está falando realmente de um conceito um pouco mais amplo. E aí é estudo, né? É acompanhar, na verdade, essa evolução tecnológica, estudar, acompanhar artigos acadêmicos, artigos científicos que estão evoluindo, né? Que existe uma evolução natural, na verdade, que acompanha a própria evolução da tecnologia. Então, por isso que eu imagino que é mais vontade, né? E, obviamente, vamos supor, uma pós-graduação, um mestrado, essa parte acadêmica, ela contribui, né, muito, porque se a gente for ver bem mesmo no BIM, ele começou realmente na parte educacional, na academia, né, nos estudos, né, nos conceitos ali. E hoje é algo muito palpável, muito prático, né, então é muito evidente, né, essa questão. Então, eu imagino que é por aí, né, eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de vontade, ela consegue se desenrolar bastante, sabe, consegue evoluir bastante, depois, obviamente, pode procurar uma especialização que vai colaborar muito. Como você falou desde o começo, né? O BIM é uma tendência, é o futuro, então a gente já tem várias oportunidades para ir aprendendo, né? Só procurar que encontra com certeza. Bom, que legal. Professor Lorival, está por aí ainda? Estou sim, lógico, estou esperando só estou ouvindo aqui. Eu queria só dar as boas-vindas aqui pelo nosso professor também, o Júlio, que está presente aqui agora. Ele terminou a aula dele lá na Uningá, lá no live, e entrou aqui. Bem-vindo, viu, professor? Obrigado por comparecer.
Mas eu tinha uma pergunta aqui, que é da Ana Gleice. Fazer a última pergunta para você, Caio. Né? Eu estou à disposição. Aqui, que eu achei também que seria muito legal. Com o teu conhecimento, com toda essa vasta área que você, o tempo que você já milita nessa área de projeto, a Ana Gleice pergunta assim, e o que você gostaria que fosse melhorado no BIM? Qual a sua sugestão que você daria? Olha, que pergunta difícil, hein? Hoje, assim, aquele que está estudando BIM mais a fundo, por exemplo, a gente, vamos chegar lá. O BIM hoje ele está evoluindo tão grande com a informática, com a tecnologia, que, por exemplo, uma coisa que está começando a agregar muito, inclusive, é a parte de programação, né? Então, hoje a gente tem áreas, né, focadas no BIM na programação visual, que é chamado. Então, usando Dynamo, né? Usando outras ferramentas, inclusive Python ali, para desenvolver, por exemplo, projetos cada vez mais eficientes e até mais elaborados, diferentes, né? Então, assim, o que eu penso hoje? Assim, hoje, a evolução do BIM, ela vai vir com cada vez mais frequente, porque ela está muito hoje ligada à informática, está muito ligada a essa tecnologia. O que eu gostaria do BIM é que ele fosse realmente cada vez mais usado, né? Que acho que é fomentado. Obviamente, eu trabalho com isso, né? Então, quanto mais a gente usa, a gente pensa assim, pô, vou ter mais concorrente? Não. Eu vou ter mais clientes, né, interagindo, né, buscando essa tecnologia e mais parceiros, né, porque quando a gente pensa na construção civil, em engenheiros, muitas vezes pensa, poxa, a gente é concorrente? Não, a gente é parceiro, né, então, de repente, uma coisa que eu não atendo, outra pessoa pode atender e vice-versa. Então, eu acho que o principal, o que eu mais busco do BIM hoje é realmente que ele seja mais fomentado, mais divulgado, né, por mais que ele já é. E a partir disso, que ele seja realmente mais utilizado, né? Ele vai proporcionar um ganho, uma eficiência aí na indústria da construção, na nossa área, muito grande. E agora, sim, a evolução da tecnologia mesmo é algo impressionante, assim. Eu não sei nem dizer exatamente assim, na tecnologia o que vai evoluir, porque ela está evoluindo hoje igual a gente está evoluindo em smartphone. Inclusive, hoje, o smartphone está muito ligado ao BIM. Você leva o modelo aqui dentro, você leva hoje virtualização desse modelo, realidade aumentada. A hora que a gente for entrar nesse mundo aqui, a gente vai ver que ele acompanha hoje a tecnologia que a humanidade está se desenvolvendo, né? E aí a gente tem que estar ligado, tem que estar antenado, tem que estar acompanhando, senão daqui a pouco também até isso a gente fica desatualizado, né? Eu lembro que uma das grandes coisas que nós, profissionais da engenharia, temos que ter é o nosso www, né? Como é que nós fazemos a nossa roda? Como é que nós se comunicamos entre nós, né? E o BIM, quer dizer, esses softwares que estão vindo aí, ele é uma forma da gente se interagir, né? Porque é muito difícil uma pessoa, você conversar com um engenheiro que sabe muito de projeto, sabe muito projetar, quando você pega um outro engenheiro que sabe muito de obra, né? Então, essa interatividade entre esses dois é muito importante. Quem vive, ou quem viveu em canteiro de obra, sabe da dificuldade de interpretar projeto e sabe da dificuldade em se projetar, né? Então, o BIM, ele vem assim para... Ou seja, o cara vai ter que estar com, não um notebook, mas estar com um tablet embaixo do braço e a hora que você tiver dúvida, você recorre, você não tem que ir lá no escritório procurar planta, etc. e tal. Ou seja, as decisões são rápidas e são no local onde você está, né? Por isso que é importante o aluno, como teve perguntas aqui, esse BIM ele vai suplantar o AutoCAD, o velho AutoCAD, em salas de aula? A tendência quer dizer, o AutoCAD ele vai existir para certas coisas, né? Mas a tendência é essas tecnologias ir suplantando as antigas, apesar que o AutoCAD faz parte dentro do complexo
do BIM, né? São bases. Queria perguntar, ô Júlio, você está por aí, né, Júlio? Quer dar alguma palavrinha aí para o nosso amigo? Eu queria dizer aí que estou muito orgulhoso de ver o engenheiro Caio, ex-aluno, e só para comparecer, era excelente aluno, viu? E dizer que é um orgulho muito grande vê-lo atuando, já como falando que nem um professor, já, né? Nessa área que ele está dominando tanto aí. Eu tenho visto os trabalhos dele na empresa. E que bom que concluiu o mestrado aí, ó. Já temos um potencial professor, hein, Lorival? Já podemos levar para lá um Ningá lá já. Eu também acho. Parabéns, viu, cara? Parabéns mesmo e fico feliz dessa sua desenvoltura aí de palestrante também, tá? Que isso, professor. Muito obrigado aí. Obviamente, os ensinamentos a gente carrega para sempre, né? Então, os professores nossos sempre vão fazer parte da nossa vida, né? Então, muito grato aí por tudo aí também e pela honra aí de estar com a gente. Talvez você não tenha na frente do nome ainda o prof, porque ainda você não está na Uningá, mas quem sabe o ano que vem a gente já consegue adquirir, né, Júlio? Com certeza, hein? Adquirir aí a potência do nosso amigo aí. Bom, pessoal, eu fico contente porque a gente teve na presença aqui, a gente teve um pico aqui de 156 presentes, e eu fico contente também porque vieram pessoas aqui de todos os cursos, né, que da Uningá. Veio aqui agrimensura, veio farmácia, veio fono, entrou aqui das mais diversos tipos aqui, e ainda estão presentes ainda aqui. Então eu fico contente que a gente faz essas lives aí, tá certo que para esse pessoal aqui da fono, da biomedicina, etc., esse aqui é um software assim que parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas o que a gente pode ver é que as pessoas se interessam pelas lives que a gente está fazendo e também se interessam pelo software que a gente está apresentando, né? Ou seja, o conhecimento não pode ser em linha reta, o conhecimento às vezes tem que abrir, né? Para você saber o que as pessoas do lado estão pensando, né? Então eu fico, tem engenharia de produção, agronegócio, etc., agronomia, engenharia elétrica, que estão aqui se apresentando, né? Então, parabéns por a mecatrônica também está aqui. Então, a gente fica contente que esses alunos compareçam, né? Porque aí a gente se sente no prazer de estar ainda, por exemplo, assim, cooperando, né? Ou seja, a gente está fazendo, a gente tá fazendo a nossa função de passar o conhecimento para eles, né? Entendeu? Fico muito contente, então, dessa disparada de pessoas aqui do nosso lado. E eu queria também dizer que todo sábado nós vamos fazer uma live, tá? Então, sábado que vem, sexta-feira, desculpa, toda sexta não vamos fazer. Então, sexta-feira que vem nós vamos já estamos já fazendo o projeto para uma outra live. Será talvez uma live assim mais direcionada para quando por exemplo assim, ou seja, assim, me formei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Quais são as ideias? Quais são os caminhos que eu tenho que fazer? Então, a gente poderia fazer essa live aí lá em novembro, dezembro, quando a maioria estava se formando. Mas, pessoal de processos gerenciais, educação física, farmácia, todos eles presentes. Então, não adiantaria eu fazer uma live dessa lá em novembro, dezembro, porque daí já estão pegando o canudo, já estão se formando, então a gente tem que fazer isso antes, para que a pessoa vá pensando. Então nós vamos trazer uma pessoa muito dada nesse assunto, trabalha muito no Sebrae, e a gente vai mostrar para vocês, dar umas dicas para vocês de como pensar, o que fazer na vida depois que eu me formar, tá? Então vai ser uma live assim gostosa, boa de assistir,
boa de fazer pergunta e também boa de colocar interrogação na cabeça, né? Diante desse nosso quadro de pandemia que está por aí. Mas você sabe também que nesse quadro de pandemia aparecem muitas oportunidades. É impressionante como aparecem oportunidades diferentes. Então, a gente que está militando nesse campo da engenharia, a gente percebe assim, que parece que fechou todas as portas, né? Então, a gente percebe também assim, que, pela conversa das televisões, que tudo tá fechado, desemprego, etc. e tal. E hoje eu estava vendo, pô, a engenharia civil, a construção civil, ela subiu 46% na mão de obra. Então, a gente percebe que em Maringá, que nós somos daqui, né? Tem muita gente que é de fora, do Brasil inteiro aí, mas a gente que é de Maringá, a gente percebe assim, que uma semana você está passando num local, na outra semana está saindo prédio ali. Então, a gente percebe que a construção civil, ela não para. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês, nas engenharias, independente se é civil, mecânica, elétrica, computação, etc. e tal, existe lugar para todo mundo. Essa é a verdade. O que a gente tem que fazer é se preparar. Se preparar para quando chegar o momento, você estar preparado para você competir. E a melhor maneira da gente se preparar é enquanto é aluno. Que depois que se forma, vem outras obrigações, vem outros quereres, e aí fica mais difícil. Então, enquanto vocês estão em sala de aula, vocês podem perguntar, vocês podem errar, vocês podem questionar o professor, fazer tudo. Depois de formado, as coisas mudam. Então, por isso que a gente tem que conseguir, ou seja, dar o máximo para vocês, alunos, dessas informações, tá? Então, eu fico muito contente que vocês estão presentes. Tem umas pessoinhas aqui, uns alunos que sempre estão. Nós fizemos uma outra passada aqui com o professor Júlio, que está ainda presente, então eu estou vendo o nome das pessoas aqui que estão presentes. Ou seja, quantidade de sexta e hoje também. Então eu fico assim contente porque a gente está cativando os alunos para essas lives nossas. Professor, eu te agradeço muito, Caio, tá? Te agradeço muito, foi muito legal, foi muito bacana você ter apresentado essa palestra para nós. Eu sei que o tempo é pequeno e você não conseguiu mostrar tudo o que você sabe, o teu potencial é muito grande. Mas você mostrou, pelo menos assim, o que significa o BIM. Qual é a interatividade entre os projetos? Entre o arquitetônico, o estrutural, o mecânico, o elétrico, o de comunicação, etc. e tal. E você fez um só. E isso é verdade, é isso mesmo. Então, te agradeço muito de coração e qualquer hora eu passo no teu escritório lá para a gente conversar, bater um papo, tá? Opa! Tá certo? Então, eu te agradeço muito. Eu agradeço também o professor Júlio, que está presente, e também agradeço muito aí o professor Arthur, que fez essa intermediação entre os alunos e você. Obrigado, viu, professor Arthur? Imagina, professor, as ordens. E parabéns pela iniciativa aí, viu? A gente faz o que pode nessas épocas de pandemia. Talvez se a gente estivesse no presencial, a gente não estaria aqui fazendo isso aqui. Com certeza. Então, veja só, essa é uma oportunidade que está aparecendo. A gente conheceu o Meet, a gente conheceu o Zoom, a gente conheceu esse software todo. E se talvez nós estivéssemos lá no presencial, em sala de aula, estaríamos lá respirando giz e não estaria aqui aprendendo, vendo essas oportunidades. Por isso que eu estou dizendo, sabe, nessas épocas parece muita oportunidade. A gente que tem que abrir o olho assim para ver o que está do nosso lado. Então eu lembro sempre daquela propaganda da TIM, que já passou, né? A TIM tinha lá assim um trem e que ele passava assim, ele abria a porta. Uns entravam na porta do trem, outros ficavam assim, o que está acontecendo? O trem fechava a porta e ia. Aquele que pensou um pouco ficou. Aquele que foi esperto entrou no trem e se mandou. Ou seja, foi aprender alguma coisa. Então, eu olho por esse daí. São exemplos assim que a gente vê.
Mas, pessoal, muito obrigado. Até sexta-feira que vem. Caio, muito obrigado novamente. Obrigado, Júlia, que está presente. E obrigado, Arthur, também, que está presente aqui conosco. Tá ok, então? Obrigado também aí pela oportunidade, tá? Agradeço aí todo mundo, né, ter tido esse tempo para escutar um pouquinho a gente e pelos parabéns também, né? Agradeço a todo mundo, estou vendo o chat aqui também rodando, enfim, muito obrigado aí pela atenção de todos. Você só repete qual é o teu escritório, Caio? Ah, eu tinha até colocado o contato aqui, aí eu pulei o slide, olha, era o último slide. Mas Isso. chama ArcSys. Eu vou colocar no chat aqui ó, o contato nosso. Isso, põe aí. Agora, ArcSys, Arquitetura, Engenharia BIM. Colocar esse nome aí no Google, no Facebook, vai achar a gente no Instagram. Quem quiser mandar um e-mail, ó, pode mandar para mim também, ó, arcsys.com.br. O Júlio está contato. Precisando de alguma coisa, a gente está aí à disposição também, tá? Isso, perfeito. Então, deixa eu dizer para vocês, amanhã é sábado, mas segunda-feira, essa palestra estará lá no site da Uningá Oficial, tá? Legal. Vamos compartilhar também. Isso, aí vocês podem compartilhar, os alunos podem assistir novamente. Meus amigos e amigas, um abraço a todos, viu? Até sexta-feira que vem, ok? Então, muito obrigado a vocês todos por aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Júlio. Boa noite, bom final de semana a todos. Parabéns, cara. Obrigado, Júlio. Deixa eu colocar meu óculos agora para ver todo mundo. Ah, agora eu vejo todo mundo. Ok, pessoal, então, tchau, tá? Tô saindo, tá? Prazer em revê-los e prazer em conhecer. A Rosicler está sempre atenta aí, hein, Rosicler? Parabéns, viu? O Edson Mauro também está por aí, o Rogério está sempre aí, né, Rogério? Ótimo. O Fábio, que eu conheci hoje, mas o Rogério vi da outra, o Edson também da outra. Cadê o Edenilson? Fala aí, Edenilson. Como é que tá Apucarana? Tá muito frio aí? O Edenilson, ele deixou, aí foi tomar uma cerveja. O cara é esperto. Pensa o quê? Ou foi tomar um vinho, foi tomar um vinho no vizinho. Aí.